Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje nós vamos conversar aqui a respeito deste belo romance, Mundos Mortos, escrito por um autor injustamente esquecido e desprezado no nosso país, que é o Otávio de Faria. Mas antes de falar do romance, eu quero rapidamente mostrar para vocês algumas novidades que estão chegando na minha livraria. Tá? Então vejam só, a editora Sétimo Selo reeditou o romance O Idiota, do Dostoiévski, na tradução do José Geraldo Vieira. E a edição está muito bem cuidada. Tá? Quando vocês abrem o livro, encontram uma cronologia da vida do Dostoiévski, depois uma análise assinada pelo Brito Broca, que foi um dos maiores críticos literários e historiadores culturais no Brasil do século XX. Depois vem um poema do Stefan Zweig, tá? Um poema belíssimo, chamado Instante Heróico, que descreve o momento da falsa execução do Dostoiévski, quando ele está lá preso por ter participado de uma conspiração contra o czar. E depois, ainda no final do volume, vocês encontram um mapa dos personagens para facilitar a compreensão, desse universo de figuras incríveis que o Dostoiévski criou. E o livro termina com uma parte iconográfica, com fotos e ilustrações da cidade de São Petersburgo, para que você possa visualizar melhor uma série de cenas que são descritas no romance. Uma outra maravilha que vai chegar esta semana na livraria, ainda não está lá, é o Processo Mauritius, do Jacob Wasserman, que é o primeiro volume de uma trilogia que será publicada na íntegra pela editora Sétimo Selo. É uma trilogia que começa com este aqui, o Processo Mauritius, depois segue com o romance Etzel Andergast e termina com a terceira existência de Joseph Kerkoven. Bom, e esta edição aqui ainda tem outros detalhes importantes. A tradução é uma parceria entre dois grandes escritores brasileiros, o Adonias Filho e o Otávio de Faria. E no final do livro, vocês encontram uma cronologia da vida do Wasserman e um ensaio do Otto Maria Carpo. Assim, para vocês terem uma ideia da importância do Wasserman, o Thomas Mann dizia que ele era um narrador puro sangue, instintivo, um inventor tão grande que nenhum de nós pode ser comparado a ele. Então imaginem, isso dito pelo Thomas Mann, que é um tremendo romancista. Bom, e terminando as novidades, a Sétimo Selo também republicou esta edição do romance Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, na conhecida tradução do Machado de Assis. Olha, assim, eu sendo sincero com vocês, acho o Victor Hugo prolixo demais. Ele fala muito, às vezes chega a ser redundante, mas assim, há quem goste. Então, esta é uma boa opção para os fãs do Victor Hugo. Mas vamos falar do Mundos Mortos, do Otávio de Faria, que até a próxima quarta-feira vai ficar com 40% de desconto na minha livraria, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Este romance, vocês podem ver aqui na capa, ele tem o número 1 em algarismo romano. Por quê? Porque este volume é o primeiro de uma série de 15 romances que compõem o que o Otávio de Faria chamou de tragédia burguesa. Esse ciclo romanesco
começa em 1937, quando é lançado Mundo dos Mortos, e vai até 1979, quando o Otávio de Faria publica o 15º e último romance, que se chama O Pássaro Oculto. Bom, esse trabalho que a editora Sétimo Selo começou a fazer, porque a proposta deles é relançar todos os 15 volumes da tragédia burguesa, esse trabalho, sem nenhum exagero, merece só um adjetivo. É um trabalho civilizador. E eu vou explicar para vocês por que é um trabalho civilizador. Porque esse ciclo romanesco incrível, escrito pelo Otávio de Faria, foi escondido das últimas gerações no Brasil. E foi escondido, foi silenciado, foi censurado de maneira muito cínica, só por um motivo. Porque o Otávio de Faria é um romancista católico. E também porque ele não obedece à estética modernista, que privilegia a forma sobre o conteúdo, que é repleta de niilismo e também de narcisismo. Bom, isso acontece muito aqui no Brasil. Basta ver o que fizeram aí durante décadas com o romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que agora, nos últimos 2 anos, tem sido solicitado em alguns vestibulares, mas cujo esquecimento eu venho denunciando desde o ano de 2012. É o que fizeram também com outros 2 grandes livros. O romance A Todo Transe, do Emanuel Guimarães, um romance político fascinante que denuncia todas as artimanhas e toda a corrupção do Brasil no início do período republicano. E também cometeram o mesmo crime com aquele livro incrível, Fastos da Ditadura Militar no Brasil, que é um libelo antirrepublicano escrito pelo Eduardo Prado, um escritor incrível, de poderosa ironia, e que, aliás, foi grande amigo do Eça de Queiroz. Bom, mas vejam que o crime cometido contra a obra do Otávio de Faria, é muito maior. Por quê? Porque eles sufocaram não aí algumas centenas de páginas, não, são 7.000 páginas escondidas dos leitores brasileiros. São mais de 40 anos de trabalho de um romancista escondidos de todos nós. E o pior é que, durante todos esses anos, nós silenciamos diante desse estrangulamento literário e deixamos que esses censores controlassem a imprensa, as editoras e as universidades. Muito bem, muito bem. Mas o que acontece quando você começar a ler Mundo dos Mortos? Bom, quanto mais você avançar na leitura, mais você vai sentir um certo incômodo, um certo estranhamento. E muitas vezes você vai ficar aí perigosamente próximo do tédio. E chegando ao final, você não vai compreender o mal-estar, ou o relativo desagrado que domina você. Mas tudo isso acontece só por um motivo. Porque este romance pede, ele exige do leitor uma reeducação estética. Porque tudo que hoje é venerado como exemplar em literatura, a concisão telegráfica, a exaltação do pansexualismo, a ausência de reflexões filosóficas, e também aquela onipresença do narrador em primeira pessoa, tudo isso está em completa oposição às escolhas estéticas do Otávio de Faria. Como bem mostrou o meu querido amigo José Carlos Zamboni,
que é professor de literatura da Unesp, numa análise que ele escreveu para a revista Nabucco, o texto dele está no volume 2 da revista Nabucco, um volume que foi publicado em novembro de 2014. E vocês encontram esse volume 2 da revista Nabucco na minha livraria também. Como disse o Zamboni, Mundos Mortos e os 14 livros subsequentes da tragédia burguesa se encaixam na grande tradição do romance ensaístico, ao lado de Proust, Musil, Thomas Mann e Hermann Broch. E é exatamente por esse motivo que o Gustavo Corsão, ainda que ele elogiasse o Otávio de Faria, o Corsão reclamava numa entrevista lá de 1946, reclamava da falta de riqueza plástico-visual do romance, salientando que os personagens sofrem da ausência de atitudes e palavras gratuitas que vivifiquem e oxigenem a cerrada trama psicológica em que eles se debatem. São as palavras do próprio Corsão. Bom, agora, isso que o Corsão fala é muito interessante. Por quê? Porque na mesma década, os editores norte-americanos faziam o mesmo tipo de reclamação a respeito do romance Under the Volcano, do Malcolm Lowry, que foi publicado aqui no Brasil com o título de Sob o Vulcão. Os editores recusavam o romance do Lowry, dizendo que ele era lento, que era tedioso, que os personagens tinham características débeis e que o narrador ficava divagando em excesso. Agora, isso é um absurdo, porque o romance do Malcolm Lowry é, na verdade, incrível. Bom, o Otávio de Faria pertence a esse grupo de escritores. Figuras como o próprio Thomas Mann, que sempre procurou revelar o que se esconde sob o mar em sua monotonia ininterrupta, ele diz. Quer dizer, um escritor sempre pronto a escutar sem fôlego o insignificante. E o narrador de Mundos Mortos faz exatamente isso. E cumpre também aquele desejo do Schopenhauer, com o qual o Thomas Mann concordava. O Schopenhauer dizia que um romance será tanto mais elevado e mais nobre quanto mais vida íntima e menos externa ele apresentar, já que a arte consiste em salientar bem a vida interior, usando o menos possível a exterior, porque o íntimo é que é realmente o objeto do nosso interesse. E é exatamente esse o narrador que vocês vão encontrar em Mundos Mortos. Um narrador que coloca o leitor, desde as primeiras páginas, no centro da crise existencial experimentada pelo personagem Ivo, um adolescente que é órfão de mãe e pai, criado junto com o irmão, o Carlos Eduardo, por duas tias. Essa crise vai levar o Ivo a terminar o namoro com a menina lá, que é o seu primeiro amor, a Lourdes, mas principalmente vai cindir a personalidade do Ivo, transformando ele completamente. É um narrador interessantíssimo, semelhante aí aos narradores do Balzac. Quer dizer, um narrador tão onisciente e onipresente, que ele pode revelar para nós os motivos de todas as decisões, sejam elas individuais, íntimas ou coletivas. O cenário da maior parte do romance é um colégio carioca dirigido por padres jesuítas.
E ali, então, o leitor vai acompanhar as típicas crises dos adolescentes, né? Mas não com o ceticismo, não com o relativismo, não com o niilismo que contamina hoje a nossa literatura, né? Mas de acordo com a opção existencial e filosófica do Otávio de Faria, que, por ser católico, vai na contramão de tudo isso, né? É o que dizia o grande T.S. Eliot, né? A totalidade da literatura moderna está corrompida por algo que eu chamaria de secularismo, né? E que simplesmente não tem consciência, né? Ou não é capaz de entender a importância da primazia do sobrenatural sobre a vida natural. Então, é exatamente isso o que o Otávio de Faria realiza, né? Ele mostra a primazia do sobrenatural sobre a vida natural, né? Quer dizer, para ele, nós estamos sempre colocados diante do bem e do mal, né? E as crises, os dramas, as escolhas, angustiadas ou não, né? Todas essas questões nunca representam eventos solitários, né? Nos quais o homem pode se entregar aí à sua aventura narcísica, né? Por quê? Porque é impossível viver à margem dos nossos semelhantes, né? Então, assim, muito além de qualquer pietismo, muito além aí de um cristianismo que é só moralismo, né? O Otávio de Faria apresenta o homem na sua principal debilidade, né? Quer dizer, a sua inevitável tendência ao mal, né? E no seu inquietante percurso entre a vida e a morte, entre o pecado e a graça divina, né? Bom, é claro que os ateus e os agnósticos vão ter dificuldade para compreender a luta interior dos personagens, né? Mas assim, se eles superarem um pouquinho o preconceito, garanto que eles vão descobrir um autor de técnica literária perfeita, perfeita, né? Prestem atenção, por exemplo, como o narrador reconstrói o itinerário do personagem Roberto Dutra, né? Vejam lá a zona de sombra na qual ele vagarosamente penetra, né? Acreditando, né? Exatamente como fazem as pessoas que não se conhecem, né? Acreditando que ele só tem boas intenções, né? Até que a sua consciência desperta e ele percebe que a sua paixão acabou se tornando num sentimento cego, né? E repulsivo. O exercício de liberdade desse personagem, né? O Roberto Dutra, é um exemplo daquela revolta tipicamente sartriana, né? Daquela revolta infantil do homem contra Deus. Mas o narrador nunca trata essas questões com maniqueísmo. Ao contrário, ele mostra as sutilezas, os labirintos da mente humana, por onde o mal e o bem se insinuam, né? Então, dessa maneira, o Otávio de Faria está sempre pronto a revelar para nós que o amor não é impossível, né? Seguramente não é, mas ele é um milagre, né? E é o milagre de um equilíbrio que nada consegue romper, apesar da sua infinita fragilidade. Este é um romance incrível, meus caros. Um romance que cumpre o que o próprio Malcolm Lowry queria que o seu romance, o Sob o Vulcão, fizesse, né? Mundos Mortos faz com que a gente conheça forças existentes no interior do homem e que levam o homem a sentir terror de si mesmo. É isso, meus caros. Não deixem de ler este romance que foi escondido de nós por tantas décadas. E tudo de bom para vocês.